Antes do império, antes das riquezas, antes mesmo da palavra Brasil, veio a cruz vermelha dos antigos cavaleiros. Neste episódio das Crônicas da Primeira Aurora, vamos adentrar a Ordem de Cristo, herdeira dos Templários, braço espiritual do Reino de Portugal, e seu papel oculto na conquista não só da terra, mas da alma do Novo Mundo. No início do século XIV, a mais poderosa ordem militar da cristandade enfrentaria seu ocaso. Em 1307, o rei Felipe IV da França, movido por dívidas, inveja e ambição, deu início a uma violenta perseguição aos cavaleiros templários. Em uma sexta-feira 13 que ficaria marcada na história, milhares de templários foram presos sob acusações forjadas de heresia, blasfêmia e ritos secretos. Sob tortura, muitos confessaram o inconfessável. Entre eles, o grão-mestre Jack de Molay, que após anos de cativeiro, foi queimado vivo em 1314, diante da Catedral de Notre-Dame, lançando uma maldição sobre seus perseguidores que ecoaria por gerações. Assim parecia se encerrar, em chamas e silêncio, a saga dos monges guerreiros que haviam protegido peregrinos e combatido nas cruzadas. Mas o fim não foi total. Em muitos reinos, a Ordem do Templo foi dissolvida, seus membros perseguidos, seus bens confiscados. Porém, em Portugal, a história tomou outro rumo. O rei Dom Dinis, conhecido por sua diplomacia e visão estratégica, recusou-se a destruir os templários. Em vez disso, encontrou uma solução engenhosa e sutil. Em 1319, com o aval do Papa João XXII, criou a Ordem Militar de Cristo, transferindo para ela os bens, símbolos e o espírito dos antigos cavaleiros do templo. A nova ordem manteve sua sede em Tomar, no mesmo castelo templário que já fora seu reduto. A cruz vermelha dos templários permaneceu viva, agora como estandarte da Ordem de Cristo. Ali, os ideais de cavalaria, fé e missão não só sobreviveram, como renasceram. O que parecia uma extinção foi, na verdade, uma metamorfose. Portugal tornava-se, assim, o último bastião dos templários. E essa ordem, agora com um novo nome, mas mesma alma, preparava-se para lançar cruzadas, não mais na Terra Santa, mas em mares desconhecidos, rumo ao Novo Mundo. Em Portugal, os templários não foram derrotados, apenas trocaram de nome. À frente das grandes navegações portuguesas, uma figura se destaca como o arquiteto silencioso de um novo mundo: o infante Dom Henrique o Navegador. Não era rei, nem almirante, mas detinha um poder singular. Era grão-mestre da Ordem de Cristo, a herdeira dos Templários em solo lusitano. Mais do que um príncipe, Dom Henrique foi o grande patrono da Era dos Descobrimentos. Sob seu comando, a Ordem de Cristo não era apenas uma relíquia medieval, mas uma força viva, do velho espírito cavalariço das cruzadas de reconquista, com recursos, navios e ideais. Financiava expedições, reunia cartógrafos, matemáticos e astrônomos. Era uma aliança entre fé, ciência e ambição espiritual. E em cada caravela que cortava os mares havia um símbolo visível e sagrado: a cruz vermelha da Ordem de Cristo, tremulando nas velas brancas como uma bandeira de missão. Era mais do que decoração, era um chamado, uma declaração. O mar é nosso caminho, a cruz, nosso destino. Essas jornadas não visavam apenas especiarias e riquezas. Para muitos navegadores e religiosos, cada novo território era um campo espiritual, uma extensão da velha cruzada, agora não empunhando espadas contra infiéis, mas levando a luz da fé a terras tidas como selvagens.
A expansão portuguesa, vista sob a ótica da ordem, era uma missão santa: converter, civilizar, redimir. Assim, a história das caravelas não é feita apenas de ventos e bússolas. É feita de orações, símbolos, é uma cruz cravada no coração do oceano. Cada porto alcançado era mais do que uma vitória geográfica, era um novo capítulo na missão espiritual do Ocidente. Quando as velas brancas surgiram no horizonte em abril de 1500, traziam mais do que homens, bússolas e ambição. Traziam uma cruz vermelha, o emblema da Ordem de Cristo, herdeira dos Templários, estampada como um selo sagrado no tecido das caravelas. Pedro Álvares Cabral, o comandante da expedição, era cavaleiro da Ordem, e sua primeira grande ação, registrada nas crônicas da chegada, não foi a conquista ou o saque, mas sim a celebração de uma missa. Ali, na praia de Porto Seguro, sob o céu novo e as palmeiras curiosas, a cruz foi fincada no solo, marcando não apenas a posse da terra, mas a inauguração de um novo domínio espiritual. Aquela missa não foi apenas um rito, foi um gesto simbólico, o batismo do novo mundo. Mas o verdadeiro braço evangelizador viria logo depois, com a chegada dos jesuítas. Embora tecnicamente independentes da Ordem de Cristo, compartilhavam do mesmo ideal: formar uma civilização cristã nos trópicos. Onde havia mata, surgiriam igrejas. Onde havia aldeias, se implantariam missões. Onde antes se ouviam tambores, agora ecoariam sinos. A catequese dos povos indígenas era vista como um ato de salvação, mas também como uma forma de controle e reorganização profunda da cultura local. Os jesuítas ensinavam o latim, mudavam os nomes, os ritos, os mitos. A selva, para eles, era mais do que floresta. Era um deserto espiritual. Um mundo ancestral e caótico que precisava ser domado e purificado. A conquista do Novo Mundo não foi apenas territorial. Foi, acima de tudo, uma ocupação do invisível. Mais do que subjugar corpos, era preciso converter mentes. Mais do que dominar territórios, era necessário redesenhar o espírito. A cruz não era apenas um símbolo, era uma nova linguagem imposta sobre os mitos antigos, os deuses silvestres, os ritos ancestrais. Onde antes dançava o xamã, agora marchava o padre. Onde se cantavam os espíritos da floresta, agora se recitavam salmos. A cosmologia indígena, plural e viva, foi aos poucos apagada, silenciada, suprimida. Em seu lugar, símbolos cristãos assumiram o papel de guias espirituais. A conversão nesse contexto era uma forma de controle refinado da fala, dos gestos, do pensamento. Os nativos não eram apenas ensinados, eram reprogramados. A língua, o nome, os costumes, a fé, tudo deveria ser cristianizado. A missão da Ordem de Cristo era clara: forjar um novo homem, um homem obediente, batizado, ocidental. Um homem de fé europeia, mas pele tropical. Um homem moldado à imagem de um projeto civilizacional com base espiritual. E para consolidar esse novo mundo de fé, surgiram relíquias e mártires. Santos locais como São José de Anchieta foram criados como pontes entre o céu espiritual europeu e o chão ameríndio. A fé se revestia de palha, barro, sol e sangue tropical. Era a transfusão de uma fé milenar em corpo novo, um corpo que cantava ladainhas em latim, mas ainda carregava no olhar o brilho antigo das florestas. E assim, a cruz dominava não apenas a terra, mas a alma.
Por trás das coroas e das caravelas, havia uma força invisível, silenciosa, porém presente em cada decisão, em cada vela ao vento e em cada conquista feita em nome da fé e do rei. A Ordem de Cristo não era apenas uma instituição religiosa. Era um poder híbrido, ao mesmo tempo espiritual e político, com vastas terras, riquezas, influência na corte e soldados. Seus domínios rivalizavam com os da própria coroa. E não por acaso, muitas vezes o próprio rei de Portugal era o grão-mestre da ordem. Era como se a monarquia e a cavalaria sagrada tivessem se fundido. Um trono com um manto e armadura. E mais, a ordem era também uma estrutura velada. Muito do que se fazia nas sombras dos palácios e nos confins das colônias passava pelos olhos iniciados de seus membros. Navegadores, missionários e administradores. Muitos não eram apenas servidores do rei, mas irmãos de rito, ligados por votos secretos e símbolos antigos. A gestão do Império Ultramarino Português se tornava assim uma extensão do projeto espiritual da Ordem. Não era apenas colonização, era uma cruzada contínua. E como toda cruzada dividia o mundo entre dois polos claros. A espada para os infiéis que resistissem, a cruz para os que aceitassem a luz da conversão. Era o nascimento de um novo tipo de império, um império de cruz e espada. Nem república, nem tirania, mas uma estrutura tecida por juramentos, ordens, fé e conquista. Enquanto Roma usava legiões e senadores, Portugal, sob a égide da Ordem de Cristo, usava navegadores e missionários. E onde Roma erguia estátuas, a Ordem erguia igrejas e cruzeiros, marcos de um domínio que não queria apenas governar, mas salvar almas e selá-las. Onde Roma dominava com regiões, Portugal dominava com caravelas e cruzes. Hoje, a Ordem de Cristo sobrevive apenas como uma honraria oficial do Estado português. Suas espadas estão embainhadas, seus navios em museus. E, no entanto, o seu legado jamais foi enterrado. Ela permanece viva, não nas palavras, mas nos símbolos. A cruz vermelha da Ordem ainda tremula discretamente em bandeiras e brasões. Está gravada em monumentos, em igrejas coloniais, em ruínas esquecidas. Mas, acima de tudo, ela permanece na memória invisível do povo brasileiro. Mesmo sem sabermos, carregamos em nosso imaginário coletivo a marca deixada por aqueles cavaleiros. A marca de uma fé imposta, de uma missão espiritual que moldou nosso destino. Porque o Brasil, para a Ordem de Cristo, nunca foi apenas uma colônia. Era algo maior, um experimento, um ideal, um novo império cristão. Enquanto outros viam terras, recursos, poder, a Ordem via almas a serem redimidas, povos a serem moldados, selvas a serem santificadas. Para os cavaleiros da cruz, o mundo não era algo apenas a ser conquistado, mas a ser convertido. E talvez, ao caminharmos pelas ruas de uma cidade colonial, ao olharmos para uma antiga igreja ou para a cruz vermelha de uma bandeira, estejamos vendo não apenas a história, mas os ecos de uma missão milenar, ainda inacabada. A Ordem de Cristo guerreou na Reconquista Ibérica, navegava por mares desconhecidos. Mas seu verdadeiro destino ia além das rotas e dos mapas. Era mais profundo. O alvo não eram apenas terras, eram almas.
povos inteiros, culturas inteiras, absorvidos sobre o peso de uma cruz. E talvez ainda hoje, mesmo sem sabermos, carreguemos em nós o selo invisível daqueles cavaleiros, impresso não no corpo, mas no imaginário. Porque a verdadeira colonização nunca foi apenas sobre posse de solo, foi sobre símbolos. E os símbolos ainda estão entre nós.